Marcos 12, os versículos do 38 ao 44. Marcos, capítulo 12, os versículos do 38 ao 44. Em reverência ao Santo Evangelho, convido aqueles que podem se colocarem de pé. Passo a ler. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes, talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, Pai, e que a nossa atenção esteja voltada a Ti, a Tua palavra, a Tua verdade. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, não permitas que a nossa atenção seja desviada nem para a direita, nem para a esquerda, mas que esteja voltada somente a Ti, a Te escutar e a, sobretudo, colocar em prática aquilo que Tu falares aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Um tema para a nossa prédica de hoje. São 2 textos que falam sobre pessoas distintas, E pensando em uma temática, eu quero falar com você sobre o tema Deus não quer sobras. Deus não quer sobras. Ele olha para a doação que é feita de coração. Quando você escuta essa palavrinha sobra, o que vem à tua mente? Restos. O que mais? O que vem à mente quando escutamos a palavra sobras? Que eu não vou usar. Resíduos, lixo, descartes, Se eu tiver um tempinho de sobra, eu te ajudo. Vou ter que ter paciência de sobra com aquela pessoa para não perder a cabeça. Se sobrar, eu dou. São frases conhecidas, Vocês já ouviram essas frases? Já até usaram, Então, o nosso tempo ele está tão cheio, a nossa agenda está tão cheia, que quando alguém chega até nós e diz assim: Alexandra, tu poderia fazer isso para mim? Olha, eu eventualmente mando umas mensagens pedindo assim, em cima do laço. Se eu tiver tempo eu faço, porque eu estou bem atarefada. Isso tem sido algo muito presente, Uma resposta já quase que pronta. Por quê? Porque de fato a gente está sempre cheio, A nossa agenda está sempre cheia. Então são frases que nós costumamos ouvir, Ou até mesmo usar no nosso dia a dia. As sobras do tempo, do dinheiro, da comida, é o que temos oferecido, ou temos nos contentado em receber. Eu não sei o que é pior, Se é oferecer o que sobra,
ou se é se contentar com as sobras que nos são oferecidas. As duas situações são ruins, né? Diferente das frases acima citada, eu também já usei muito a frase: se você conseguir um tempinho, tu poderia vir aqui, ou tu poderia me ajudar? Eu já usei muito essa frase, gente. Se tu conseguires um tempinho, né? Então a gente se contenta, literalmente, com as sobras. É suficiente. Isso me lembra também uma mãe, quando foi pedir a Jesus para curar sua filha. E o que Jesus disse? Lembram dessa passagem bíblica? Jesus diz: eu não posso tirar, né, dos filhos para dar aos cachorrinhos. E o que ela diz? Eu me contento, Senhor, com as sobras. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. Então, muitas vezes, sim, nós nos contentamos, porque aquilo pode preencher a nossa necessidade do momento. E Jesus viu que ela era uma mulher de muita fé. Isso agradou o coração de Jesus, né? Oferecer e aceitar do que sobra, infelizmente tem virado uma rotina para a humanidade. Quando eu morava em República, lá em Curitiba, eu nunca vou esquecer. Uma colega, ela compartilhou a triste experiência de visitar um tio. E ela disse que aquele tio e a família dele eram afortunados. Tinham dinheiro, comiam bem, se vestiam bem. Mas quando ela chegou à sua casa para visitá-los, foi-lhe oferecido suco das cascas do abacaxi. E a colocação é que das cascas é muito melhor do que da fruta. É para rir, né? A fruta seria comida mais tarde, quando a visita fosse embora. Gente, é muito triste. A gente ri para não chorar. Mas tem pessoas oferecendo migalhas o tempo todo. Normalmente era para ser o oposto, né? Quando tu recebe uma visita, tu prepara o melhor, tu vai oferecer o melhor, não vai oferecer as cascas, né? Então, Jesus ele quer nos ensinar, e ele nos ensina algo diferente por meio do Evangelho, né? Ele nos ensina a partilhar. Ele não nos ensina a dar o que sobra. Ele nos ensina a sentar na mesa e partilhar uns com os outros. E foi por meio da partilha que aconteceu a multiplicação. Não foi por meio da doação do que sobrou. Foi por meio da partilha. Muitas pessoas foram alimentadas. Jesus não nos ensina a dar o que sobra, não nos ensina a darmos o que temos em excesso. Ensina-nos a darmos de forma total e irrestrita em tudo. Em tudo. No tempo, nos dons, nos talentos, nos bens. Eu vou sempre fazer o meu melhor. Eu vou te colocar na minha agenda, né? Você vai fazer parte, você vai se alimentar comigo. Eu tenho somente uma marmita, mas ela vai ser suficiente para nós dois nos alimentarmos. É isso que Jesus ensina-nos. E é isso que Jesus deseja, né, que façamos. Oferecer-nos por completo, em serviço e em amor a Ele e ao próximo. E ao próximo. Quantas vezes nós achamos que estamos dando o nosso melhor para Deus e tratamos mal
os nossos próximos, o nosso próximo. Eu já vi muita gente entrando e saindo da igreja, mas lá fora não consegue enxergar as necessidades, não consegue enxergar o Jesus com fome. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Quando, Senhor? Quando? Eu não desejo que essa seja a minha e a tua resposta diante de Deus. Mas eu desejo que Jesus nos reconheça enquanto filhos e filhas, enquanto aqueles que se doaram em amor, aqueles que partilharam, aqueles que caminharam, não somente ouvindo da palavra, mas sobretudo colocando-a em prática. E assim, olha, Jesus nos chama a fazer isso, se não em obediência, façamos então por fé. Na fé de que nada irá nos faltar. Ele não vai permitir que falte. Deus não quer as nossas sobras, e elas também não devem ser oferecidas a ninguém. O que sobra é lixo, mas infelizmente é o que acabamos oferecendo, é o que temos recebido, inclusive de pessoas que nós amamos. A exemplo disso, muitas doações que recebemos, durante ali as enchentes, roupas sujas, rasgadas, furadas, manchadas. Muitas pessoas doam o que não usariam, o que não usam mais. Muitas pessoas doam o que não comeriam. Doar a sobra do dia, doar a sobra do tempo, a sobra da comida, a sobra do dinheiro, é pecado, é feio, é antiético. Deus não quer sobras. Por que dar as sobras a quem tem nos dado tudo? Não faz sentido, né? O nome disso é ingratidão. Os escribas e os mestres da lei, conhecedores da palavra, eles deveriam agir diferente. Mas a preocupação deles estava voltada a outras coisas. Eles chamavam a atenção do povo não pela justiça com que agiam, não com a forma santa ou pela partilha, mas pela forma como se comportavam, pelas roupas que vestiam, especiais que vestiam, os lugares de honra que ocupavam nas casas de orações e nos banquetes. Sim, essas pessoas conheciam a palavra, mas faziam o oposto do que Jesus desejava. Os escribas eram mestres, intérpretes da lei judaica, eram os mestres da religião. No versículo 40, Jesus diz: exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem orações cumpridas. Portanto, o castigo que eles vão receber será ainda pior. Deus vê, Deus escuta todas as coisas. E lá no templo Jesus estava sentado, perto da caixa das ofertas, e observava como o povo colocava ali as suas doações. A declaração é de que a viúva colocou tudo que tinha. 2 moedinhas. Para alguns não era nada. Para Jesus, tudo. Ao dar de sua pobreza, aquela pobre viúva dispôs toda a sua vida perante Deus.
evidencia fortes contrastes e mudanças de paradigmas. O que vale para Jesus não é a quantidade, não é o valor da oferta, mas sim a forma, o jeito como a doação é depositada. Há uma oposição entre a atitude dos escribas e a atitude da viúva pobre. Jesus censura a forma como os escribas se apresentam e atuam e exalta a prática cristã da viúva pobre. De marginalizada pela sociedade, a viúva passa a ser um exemplo de fé, um exemplo de partilha. Jesus desloca a viúva da situação de marginalizada, trazendo-a para o centro, como uma pessoa ativa, uma pessoa atuante, apontando-a como referência de devoção e de fé, e não os senhores da lei. É vergonhoso, né? É triste, é lamentável. É lamentável conhecer esse Jesus e não colocar em prática aquilo que ele pratica. É triste ouvirmos do nosso Jesus e seguirmos vazios. Era isso que acontecia com esses homens. Eles liam a palavra, mas nada ficava. E é importante destacar que Jesus não faz comparação entre ricos e pobres, né? Como muitos costumam usar o texto. A questão não é essa. O que Jesus compara é a atitude das pessoas que se dizem cristãs, mas suas práticas não condizem com os valores do reino. E quem são os escribas da atualidade? Porque quando nós paramos para ler os textos bíblicos, principalmente o Antigo Testamento, né? A gente fica pensando em outros. Mas Lutero diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela fala ao povo hoje. Quem são os escribas hoje? Quem são as pessoas que vêm oferecendo o que sobra e quando sobra para Deus? Possa ser que seja eu ou você. Deus nos chama a mudança de vida por meio do Evangelho de hoje. Se nós nos reconhecemos como essas pessoas que têm dado do que sobra, Ele quer nos dizer que está errado. Que é preciso parar e seguir um outro caminho, porque esse não é o caminho dele. Porque Ele não se alegra com os restos e Ele não quer receber os restos. Nós que estamos aqui conhecemos a palavra, somos conhecedores. Será que temos fechado a mão? Temos dado do que sobra? Oramos pela missão. Esses dias nós oramos, né? Pela missão lá do Samuel. Temos doado para que a missão aconteça? A oração, ela é unida à ação. Às vezes a gente vai lá e ora, né? Eu lembro que quando eu morava em Curitiba, eu saía cedo para trabalhar e sempre tinha pessoas pedindo café da manhã, um pãozinho, né? Ali nas praças. E algo me chamou muita atenção. Chegou uma pessoa e deu um panfleto. Deus te abençoe. Se aquela pessoa tivesse dado um pão, teria feito mais. Não é verdade? Então, quantas vezes nós oramos, mas nós não temos disposição nenhuma em ajudar aquela pessoa. E daí Lutero diz que nós estamos pecando, nós estamos matando. Lutero vai fundo nisso, né? Estamos tirando um dia ou mais de vida daquela pessoa. Porque Deus nos deu a oportunidade de servir,
de partilhar, mas não o fizemos. Isso é muito sério, né? Porque nós oramos para que não haja fome no mundo, mas não participamos das ações diaconais que acontecem. Não faz sentido. E neste sentido, a viúva nos ensina que ninguém é pobre demais, que não tenha nada para oferecer. Sempre dá para colocar uma água no feijão, né? Vamos compartilhar, ainda que seja o caldo. Isso é o desejo de Deus. E não irá nos faltar. O gesto da viúva é de desprendimento e confiança irrestrita em Deus. Seu gesto não se trata de lei. É uma ação libertadora. É a compreensão da boa nova. Na doação da viúva pobre, percebemos relações com a ação de Jesus, que se entregou inteiramente por amor a nós. Jesus não deu uma parte de si. Ele entregou-se por completo. No seguimento a Jesus também será necessário fazermos renúncias, afirmar outro tipo de mentalidade, outro jeito de viver que transparece nas relações de solidariedade. As viúvas bíblicas e as pessoas marginalizadas de hoje mostram o quanto a sociedade está amarrada ao lucro de poucos em detrimento do prejuízo de muitos. A viúva que foi vista por Jesus, ela sobrevive até hoje, servindo de inspiração para nós, pois ela entendeu o que significa viver graças ao amparo de Deus. Também por meio desta ação, a Madre Teresa de Calcutá chegou à conclusão: as mãos que doam são mais importantes do que as mãos que oram. Aprendamos com o gesto da viúva. Aprendamos com Jesus, nosso Salvador. Façamos parte de sua missão por meio das nossas vidas, dos nossos dons, do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos bens. Ninguém tem tão pouco que não possa contribuir. Então, que diante de uma agenda preenchida, se alguém te pedir auxílio e ajuda, não ofereça do que sobra. Coloque aquela pessoa como alguém importante e que está carente disso, de um auxílio, de um serviço, de uma oração, de uma escuta. Não vamos oferecer do que está nos sobrando. Vamos oferecer o nosso melhor para Deus, para os nossos irmãos e irmãs na fé, para a sociedade em que nós vivemos. A carência de tudo, que nós possamos ser as mãos estendidas a tantas mãos encolhidas. Que o nosso Jesus nos ajude, abençoe e guie nesta missão. Amém.